A gente vai falar de rango agora, de nutrição. O assunto é nutrição. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor evidenciou com números a dificuldade de parte da população brasileira em entender os rótulos dos produtos disponíveis em supermercados e outros pontos de venda. Segundo o levantamento, quase 40% dos entrevistados disseram entender parcialmente ou muito pouco as informações ali contidas. Os principais obstáculos para o bom entendimento seriam a letra pequena, o uso de termos técnicos e a necessidade de serem feitos cálculos. Com base nessa e em outras constatações, a Anvisa e outras entidades ampliaram as discussões sobre a rotulagem dos alimentos. No comecinho desse mês, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária recebeu do público sugestões de como aprimorar esses rótulos com descrições nutricionais. Pois bem, para falar desse assunto e sim da polêmica que o acompanha, está aqui com a gente o mestre em nutrição, nosso colaborador aqui do Morning Show, o doutor Voltoren, olha só, Antônio Lancha Júnior. Tudo bem com o senhor? Polêmica mesmo? Temos uma polêmica ali instaurada. Qual é essa polêmica? E esses dados que eu coloco, letra pequena, cálculo, né, para saber o que realmente tem ali dentro, né, e tal. Isso tudo faz sentido? Faz sentido, Edgar. E aí, um ponto importante é o seguinte, a discussão que se traz agora, ela é muito recheada. De um lado, a briga de ativistas em relação a isso, que querendo ou não, eles tentam cutucar um pouquinho a indústria, e do outro lado a indústria, que tenta se defender da forma que ela consegue. E no meio fica o consumidor ali pagando o preço de tudo isso. E o que a gente percebe é que a gente está discutindo agora um modelo de rotulação que é um modelo aplicado no Chile há 3 anos. Isso já foi testado no Chile há 3 anos, exatamente com o objetivo de combate à obesidade no planeta. Então o Chile adotou essa forma de identificação e ao final de 3 anos eles estão vendo que não surtiu efeito. Né? Que as pessoas estão ignorando o selo, ou seja, que aquilo ali diz pouco para as pessoas e que acaba não repercutindo na mudança desejada de comportamento. Eu, particularmente, Edgar, eu acredito que uma rotulagem é tratar a questão da obesidade de uma forma muito banal. Né? A obesidade ela tem inúmeros fatores e a rotulagem de alimentos ela seria muito pequena, teria importância muito pequena perante isso. Né? Mas ainda existe bastante omissão nesses rótulos, doutor? Ou até pior, né? Existe alguma forma de manipular, de enganar o consumidor? Não, eu acredito que não. A gente está com uma informação ali na tela, inclusive, da informação nutricional que nós temos hoje, e aí eu queria destacar uma coisa, ali está colocando informação nutricional, quantidade por porção. Pois é. Isso é uma coisa importante porque ao colocar a porção, você está falando para o consumidor, olha, a porção que eu estou falando são 200 ml, equivale a um copo. Então ele consegue se posicionar. É didático nesse caso. É super didático. Agora a gente vai mudar para colocar por 100 gramas. E aí as pessoas vão se perder. Vou dar um exemplo, né? Então a quantidade de açúcar que o brasileiro consome hoje, ela é quase 2 vezes o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. A gente consome aproximadamente 30 quilos de açúcar por ano, per capita. E a recomendação é 18. Daí eu tava esperando pra entrar aqui, o Vini foi lá e tomou um cafezinho. Posso fazer um bullying com você? Pode. Formigão. O Vini foi lá, foi tomar um cafezinho. Daí ele tomou lá um cafezinho de 90 ml e colocou uma xícara de açúcar, uma colher de açúcar de 8 gramas. Ele já teria passado nesse rótulo preto, ou seja, o cafezinho dele já estaria com o rótulo preto ali. É verdade. Né? E ele teria condições de tomar somente 6 cafezinhos com esse açúcar e mais nada de açúcar no final do dia. Mas, doutor, eu tomo 6 cafezinhos com essa proporção de açúcar. Então, você já esgotou a tua quantidade. Vini, tá lascado. Doutor, a gente acabou de dizer aqui que as pessoas vivem mais e melhor, com maior expectativa de vida, vivem bem. Não existe uma certa tara com essa saúde, com essa expectativa, sendo que a gente tem uma necessidade tão grande de saber o que a gente se alimenta, o que a gente ingere, sendo que as pessoas vivem cada vez mais e melhor. Não existe uma tara com essa saúde do viver bem, um exagero nesse sentido? Então, existe, porque assim, o que acontece hoje, se você pegar as principais doenças crônicas degenerativas, você consegue dar sobrevida ao indivíduo com medicamento. Tá. Então, o cara tem diabetes, ele vai viver até os 90 anos com diabetes. Ele vai pagar um preço por isso, né? Preço financeiro e preço de saúde. Ele pode perder algumas capacidades sensoriais, vista, percepção periférica, enfim. Mas ele consegue dar sobrevida a esse indivíduo. Existe uma preocupação porque tudo isso repercute em custo social.
né? Então, o grande embate mundial, e há 32 anos nenhuma nação no planeta conseguiu reduzir os seus índices de obesidade, é exatamente porque isso custa para manter essas pessoas vivas, custa para a saúde pública. Então, essa busca, ela tem um pouco esse sentido. Mas só uma observação, Fefito, se você me permite. Não, porque o que o Adriles traz, tô pensando no tempo da vovó, né? A nona matava a galinha no terreiro, fazia Gordura aquela... de porco. Fazia aquela canja, preservava-se a carne na gordura da banha do porco e tal. Nossos avós viviam 90. O que o Adriles faz, e pela leitura que eu faço da tua resposta, doutor, a gente está aí habituando o nosso organismo a uma artificialização de coisas e curando essa artificialização de coisas que a gente ingere com produtos de medicamentos sintéticos. Olha que loucura, daqui a pouco o meu fígado vai ser de plástico, o meu é de plástico resinado com poliuretano. É uma loucura você pensar isso. Quão longe a gente está da alimentação realmente frugal, saudável, com realmente as propriedades que aquele alimento tem. A chamada o pensamento como se diz na indústria, a ultraprocessamento de alimentos, né? A leitura que eu faço é essa, a gente está num caminho meio que sem volta. Legal, na engenharia de alimentos existem dois tipos de alimentos, né? Na engenharia de alimentos existe o alimento in natura e alimento processado. Se aqueceu, já está processado esse alimento. Então, são dois tipos de alimentos. Quando a gente ataca a obesidade, olhando pela rotulagem, por exemplo, a gente faz uma visão muito tacanha. Por quê? Eu coloquei até aqui um exemplo. Essa aqui é um artigo que a gente publicou esse ano no IEA. Essa roda mostra o seguinte, todos os fatores que influenciam na perda de peso. Então a gente está atacando uma parte de um dos 15. Ou seja, querendo achar o resultado. Né? Sim. Doutor, Vai, vou fazer Fefito. duas perguntas bobas. Literalmente. Nunca é boba. Bobas, mas eu acho que são importantes de serem feitas. O brasileiro tá pronto para ler rótulo? Tá educado? Por exemplo, um brasileiro sabe qual é a diferença entre um carboidrato e uma proteína? O que sabe que é uma gordura trans, legal. o que é uma gordura total ou saturada? Muito Porque, legal. no geral, a gente assume que as pessoas sabem, mas não necessariamente elas estão sabendo disso. E a segunda questão que eu tô pensando aqui, já que a gente tá em busca de tudo que é saudável, existe alguma possibilidade, eu sei que isso é um futuro muito distópico, tá? Mas de acontecer como acontece no rótulo de cigarro. Se algo não é saudável, sei lá, é uma bomba calórica, o Ministério da Saúde coloca lá Vai colocar? um avisozinho dizendo, Consuma com se liga aqui. prescrição do médico ou Pois é. Você morrerá por açúcar. Vai dar câncer. Consuma com moderação, tome cuidado. Não, legal isso. E até aí a gente coloca uma coisa importante. Porque não existe alimento saudável ou alimentação saudável. Perfeito. Eu até vou te dar um exemplo. Perfeito. Por que não existe? Quando você pega um alimento orgânico, ele é saudável? Sim ou não? Sim, Sim, legal. Salgadinho é saudável? jamais. Então, e salgadinho orgânico? Glutamato monossódico. E salgadinho orgânico? E aí? Olha, salgadinho Então, orgânico. existe! Eu sei que existe. De uma maneira A geral, as diferença é que- respostas do Fefito estão certas. A Eu concordo com as diferença- respostas dele. Então, mas esse é o ponto. Ó, Ou mas seja, tem uma coisa sobre salgadinho, por exemplo, que eu levo em consideração. Assados, Se ele é frito, os se ele é assados. assado. Mas não tem um negócio que Peraí. comida orgânica gera bactéria, que as Peraí, pessoas então. na Alemanha mas morreram. olha que legal isso, Ah. né? Então, o que a gente considera? Não existe alimento saudável, existe uma alimentação saudável. E na alimentação saudável, tudo cabe. Perfeito. Na verdade? Cabe o Ponderação. salgado. Equilíbrio. Equilíbrio. Bom senso. E aí, voltando para a história do cigarro. Quando que foi reduzir o consumo de cigarro? Quando colocou lá a foto do pessoal doente no rótulo? Não. Quando você começou a diminuir as áreas de fumo. Então as pessoas para fumar tinham que descer no inverno lá na Europa, puta frio, não sei o que, nevando, o cara lá fora, tal. O cara fala, porra, acho que prefiro ficar lá e fumar só mais Tem um. que torturar a pessoa que come açúcar, então é Ou isso. seja, não, mas querendo ou não, é dificultar um Perfeito. pouco esse acesso. E no caso do Brasil, 60% do açúcar consumido é adição. Exatamente o açúcar que a gente viu do Vini no Do cafezinho. Vini no cafezinho. Vini, tá vendo A gente essa tem que pochete que a gente educar. carrega aqui na isso. na Descobri cintura? agora. E o sal idem, o Achei que era nosso cerveja. sal, ele também é por sódio. adição, é o sódio, é o sal de mesa. Mas e o brasileiro sabe ler o rótulo? Sabe Então, que é carboidrato, sabe que é grande proteína? dúvida, porque a gente não sabe ler rótulo para coisa alguma. Né? Então esse selo, o que ele pode contribuir, no meu ponto de vista, muito pouco ou quase nada. Perfeito. Até usando a própria referência do Chile, que há 3 anos fez isso. Fala. Mas esse é o meu ponto de Sim, vista. fala, Vini. Esse questionamento do Fefito sobre a informação, sobre o acesso e sobre a conscientização do consumidor. O quanto atrapalha ou quanto ajuda a presença dos militantes, dos ativistas nesse sentido? É uma pergunta interessante, Vini. Assim, eu acho que, querendo ou não, eles trazem à tona a discussão, isso é positivo, né? Sem dúvida, isso é muito positivo. O fato deles trazerem à tona a discussão, vamos discutir rotulagem e tal, eu acho isso muito positivo.
O fato é que nós não temos uma verdade absoluta sobre um aspecto, ou seja, não adianta a gente retirar o açúcar e achar que resolveu o problema da obesidade do planeta. As pessoas vão se reorganizar e vão consumir isso. Né? Então, esse dado que a gente coloca, que o brasileiro Substituir consome... por mascavo, de repente. Tem maneira de minimizar, né, doutor? Eu acho que tem o açúcar menos processado, menos refinado, ele é mais saudável, pelo menos tem assim. A vida mais sem graça também. Não, sei lá, eu gosto de açúcar mascavo, por exemplo, do cafezinho é bacana. Você falou do café do Vini, por exemplo. Então, mas aí uma coisa que eu acho importante é coloca a educação. Ou seja, coloca nutricionista dando aula na escola de 1º e 2º grau. Ensina a molecada a saber o que é carboidrato, lipídio, proteína, vitaminas, minerais. E aí, perfeito, você educou o cara lá na base. E aí, ele vai pegar esse rótulo, ele já entendeu perfeitamente o que ele está lendo. Agora, enquanto a gente não investir em educação, colocar rótulo, colocando triângulo preto, quadradinho amarelo, não sei o que, assim... Doutor, tá vendo mais uma matéria, hein? Além de programação, agora alimentação também. Doutor, essas modas alimentícias, veganismo agora é nova onda, isso não faz mal? A gente não precisa de proteína para se alimentar, e não é uma moda meio riquinha, assim, que para você substituir a proteína, você tem que comer shiitake ou coisas assim riquérrimas. Eu lembro da macrobiótica que o Gilberto Gil ficou verde. Você lembra as histórias? Ficou verde. São modas assim que as pessoas quase morrem. Isso a longo prazo as pessoas não podem morrer ou ficar com problemas, sequelas graves de saúde. Heróis ou vilões? Então, eu até já combinei, vou voltar aqui e falar de veganismo, é só dando uma palhinha do veganismo. Ótimo. Tem uma história interessante que é o seguinte, existe uma relação do alimento com questões filosóficas, que a gente coloca inclusive nesse artigo que a gente publicou no IEA, com questões religiosas. Sim. Então, se você pegar no judaísmo, eles têm uma questão de não consumir carne com leite, isso por uma questão histórica. Mas nutrição mesmo. Nutricionalmente, quando você pega no veganismo, a ausência de alimentos de origem animal traz uma deficiência muito clara e se chama vitamina B12. Sim. E essa pessoa, ela precisa repor vitamina B12, isso é bom. Mas não é caro? Então, é caro, ela vai ter que suplementar com vitamina B12. Ela consegue proteína dos vegetais? Consegue. Então, a única deficiência que ela vai ter é B12, que pode provocar uma anemia nela. Então, quer ser vegano, não tem problema nenhum. Faz a reposição. Faz o controle, passa no seu médico e, se for o caso, suplementa isso com B12, orientado pelo seu nutricionista, tá resolvido o assunto. Agora, é uma questão muito mais filosófica do que nutricional. O fato do indivíduo ser vegano não garante a ele uma alimentação saudável. Exemplo, eu posso consumir abobrinha frita o dia inteiro e eu tô me matando em consumir gordura. Perfeito. Ou eu posso comer batata frita o dia inteiro, eu tô sendo vegano e eu não tô adequando a minha alimentação. Perfeito. A mesma coisa vale para as questões religiosas, ou seja, não é porque você entra por uma porta religiosa ou do veganismo que você sai com o resultado final saudabilidade. Não é garantido isso. Não é pra ser vegano, você vai pro céu também, né? E eu acho que é um conceito importante que você traz, porque você pode ser adepto de determinado tipo de alimentação ou de segmento de alimentação, movimento dentro da alimentação, mas não necessariamente isso está atrelado a uma qualidade da alimentação, né? Esse exemplo que você deu, eu acho que passa meio que batido para muita gente. Que eu não acho que seja modinha a questão do veganismo, como o Adriles fala. Eu acho que é uma conscientização, as pessoas têm seus motivos, a gente deve respeitar, mas a questão da saúde que você coloca, é importante que essas pessoas observem, porque o incauto ali, o jovem que quer aderir ou faz uma adesão automática, voluntariosa, muitas vezes não sabe o que ele está deixando de consumir. O preço a pagar, né? Que é uma necessidade do organismo dele. Então não adianta o cara parar de comer um filé e comer só óleo, fritura, né? Saturados, coisas saturadas e tal, que ele vai ter um problema de saúde. Isso é importante dizer também. Deixa eu só voltar um pouquinho à questão do rótulo, que era a nossa indagação inicial lá, doutor. Foi o kickoff da conversa. É a questão do rótulo, né? Você fala a porção, né? Quando vem no rótulo ali a porção, eu devo saber que é assim, o que está ali de informação, na prestação das informações que estão ali, é referente à quantidade que tem naquela embalagem. Isso. É isso. Então, isso não requer um cálculo. Então tem que fazer... Porque se o cálculo vem com valores que não traduzem a porção em si, em quantidade, é uma dificuldade mesmo. E por que as empresas ainda, alguns produtos ainda saem dessa forma? Então, o que tem nesse rótulo que a gente tem em tela, ele mostra... Isso confunde. Então, 200 ml igual a um copo. Então, vamos supor que ele está vendendo uma embalagem de 1.000 ml, de 1 litro. Aquela informação vale para um copo. Não, mas é relativo também. Um copo do quê? Um copo de chopp ou um copo de requeijão? Isso. E isso é questão educacional.
Isso é questão educacional, porque senão a gente teria que colocar o desenho do copo. Então, vamos supor, o copo que o Vini tomou ali o cafezinho, antes de eu entrar aqui, eu fui lá e olhei o rótulo, o fundo do copo que ele tomou o cafezinho pra ver quantos ml tinha ali. Nossa, você foi inspecionado, O Vini. cara é Meu stalker, tamanho. meu. Stalker do cafezinho. Eu sou cientista. Fiscal de cafezinho. Eu sou cientista, porra. Vini nunca mais vai tomar um café em Jamais. público. Vai tomar chá. Mas eu fui lá, eu olhei o tamanho do Sem copo, vi açúcar. que era 90 ml, vi Que o tamanho isso. da colherinha, vi que era 8 gramas, falei, isso dá 6 cafezinhos pela OMS. Se envenenar. Entendeu? Se for pelo Brasil, ele tá consumindo mais ou menos umas 10 colherinhas. Então, assim, tudo isso Vamos é morrer informação que a gente consegue se a gente educar a população. Sim. Então não é criar, por exemplo, a gente podia encher de informação no rótulo, isso não iria atrair a população. Então, no meu ponto de vista, a informação de porcionamento, ela é mais importante do que 100 gramas, que é o que está sendo proposto. E eu vou dar um exemplo. Se a gente coloca por 100 gramas o mascarpone, o parmesão e o queijo cottage, todos teriam um triângulo preto. Você salivou até. bom Falou, demais. falou mascarpone, Não, mas deu agora uma deu salivada. Acho que foi mais do parmesão. 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 Então, todos teriam um rótulo preto. O que aconteceu? Doutor. A Anvisa decidiu tirar os queijos. O senhor deve se lembrar de uma modinha, aí sim eu posso chamar de modinha, no âmbito da alimentação, que surgiu ali uma tentativa de você tornar um produto esse ingrediente que gera esse desejo. Eu falo assim, por exemplo, você come um amendoim japonês, ele tem ali na casca aquela coisinha que você fala, Aquele me dá mais um. salgadinho, Me dá, Yumi. Glutamato Como é que chama? monossódico. Então, glutamato Isso. monossódico. Yumi, acho que fala Yumi, né? Acho que era Umami. esse. Umami. Exatamente. O quinto sabor. O que é essa jossa? O glutamato monossódico, ele foi uma substância que foi descoberta depois da Segunda Guerra Mundial no Japão, e isso ele é adicionado ao alimento e ele ressalta o sabor de algumas particularidades, por exemplo, do salgado, do doce, ele acentua E a história que aquele dá sabor. câncer? Então, o glutamato... Que é cancerígeno. O glutamato em si, ele tem um potencial cancerígeno, mas em altas doses, não no que a gente consome diariamente. Teria que consumir doses que seriam impossíveis de serem ingeridas. Sim. Aí sim ela poderia ser cancerígena. Sim, doutor, queria agradecer. Nosso tempo infelizmente acabou. Obrigado por mais uma Eu aula agradeço, aqui. É sempre uma Desculpa, alegria, viu? um prazer. Desculpa. Eu Não foi por mal. Vini. A gente discutiu esse tema aqui no laboratório lá na USP essa semana e foi muito bom, porque a gente acabou reavivando tudo isso aqui. Olha, fiquei tranquilo. O churrasco lá em casa tem uma grelha reservada para legumes, Ah, vegetais. Eu vou tal. lá visitar. Depois que você terminar de velejar, eu vou lá comer.